do homem e na vida da mulher. O texto bíblico que eu li para a amada igreja, e a amada igreja compartilhou comigo desta leitura, é um texto muito extenso. Existe muita informação acerca desse personagem que nós estaremos meditando aqui nesta noite, mas dentro da minha capacidade, eu sei que é pequena, eu procurei alinhar os versículos para que nós pudéssemos entender o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Eu sei que é muito, textos bíblicos, é muito assunto, para quem consegue, ser desembaraçado para falar a respeito da vida desse moço João, é conhecido como João o Batista, tem facilidade, mas como estamos ainda caminhando, gateando, eu vou fazer o possível. Até preparei algo aqui, um esboço, para mim tentar trazer uma linha do começo, do meio e do fim da vida deste homem. Quando nós olhamos para a passagem bíblica que nós lemos, nós olhamos e vemos a vida de João, nós entendemos que Deus sempre tem um propósito. Diante do plano divino de Deus, Deus ele tem um propósito. E João, ele fez parte do propósito de Deus. Um homem escolhido dentro do propósito de Deus. Um homem escolhido dentro do propósito de Deus. Então nós entendemos que Deus, ele tem um plano, ele tem um projeto, ele tem um propósito, e esse propósito dele inclui você dentro desse propósito. Então você que está aqui nesta noite, você que ainda aceitou Jesus como seu Salvador, não fique parado, não fique assistindo, não fique olhando. Você é um escolhido por Deus para realizar um propósito dentro do plano de salvação do Senhor Jesus. E João Batista foi esse moço, escolhido por Deus, dentro desse propósito. Porque esta é a pergunta: por que Deus escolheu a João? Por que Deus olhou e viu a João, e dizendo para João, e visualizando a vida de João, e escolheu a ele para este caminho, para esse propósito? Porque bem sabemos que tudo se inicia na queda do homem. O homem pecou, o homem se afastou da presença de Deus, o homem já não tinha mais aquela ligação com Deus, Deus já não tinha mais diálogo com o homem, porque o pecado, a Bíblia diz que afasta o homem de Deus, afasta Deus do homem, o pecado. Então, devido à queda do homem, Deus então se afastou, porque Deus ele não pode alinhar-se com o pecado. Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então quero dizer para você nesta noite, devido à queda do homem, Deus visualizou João Batista para tratar e para trazer novamente aquela aliança que o próprio Adão pecou lá no Jardim do Éden, e precisava de um homem para trazer novamente esta aliança, manter de pé, e preparou a João. Eu quero dizer nesta noite, abrir já um parênteses aqui para dizer para você: Deus preparou você dentro do propósito de Deus, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua casa, para fazer na sua vida, e é você que é o canal para que Deus entre lá na sua vida, na vida da sua família, na sua casa, nos seus parentes, para fazer de você um arauto, para que você traga eles para a presença do Senhor, para a aliança de Jesus Cristo. Então João, ele foi devido escolhido por causa da queda do homem. João, ele foi separado de dentro, de um momento difícil de Israel, para que ele pudesse transmitir a vontade de Deus. E o plano de Deus era, através de João, através do
João, o apóstolo João, trazer a humanidade para perto de Jesus. E a Bíblia nós lemos que ele não era luz, mas ele veio testificar da luz, né? Então você é o transmissor da palavra de Deus, você é que transmite a luz para aquele e para aquela que precisa ouvir acerca de Jesus. Ele não era luz, e hoje é você que tem a responsabilidade de transmitir isso para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos. Talvez você diz assim para mim: irmão, é somente um milagre para acontecer isso, é somente um milagre para trazer aquele meu parente para a graça de Deus, é só um milagre para trazer a minha família, meus filhos, meu esposo, minha esposa, meu parente, meu amigo, somente um milagre. Mas eu quero dizer, você já é um milagre, você já é um milagre. Para onde você estava, outrora onde você estava, hoje você pode dizer: eu sou um milagre, como diz o hino, eu sou um milagre. E João, ele também foi um milagre na vida de João. João, diante dos olhos de Deus, na circunstância a qual o apóstolo João viveu, e no seu tempo, já era um milagre diante dos olhos dele. E ele veio testificar. Por que João ele foi um milagre? Porque o João ele nasceu numa época muito difícil, muito complicada, porque ele nasceu de um casal, de um homem sacerdote chamado Zacarias, e ele fazia parte do sacerdócio de Abias, e a sua mulher chamava Isabel, que era uma das filhas de Arão, o sacerdote. Então Zacarias ele foi casado com Isabel, que também era da linhagem sacerdotal. E quando João veio nascer, esses dois personagens, Zacarias e Isabel, a Bíblia vai dizer que eles eram avançados em idade. Ele não poderia mais ter filho, porque eles já eram velhos de idade. Então nós vemos que o milagre já começou a aparecer, que João, a vida de João, ela foi concedida dentro de um milagre, e João veio justamente nisso. E esses dois, Zacarias e a Isabel, eles eram da tribo de Levi, eles eram levitas. E todos que nasciam na tribo de Levi, né, o seu destino era ser sacerdote. Era sacerdote. Talvez você nasceu, né, no meio de uma adoração. Você é um levita da casa de Deus, né? Você é um orador da casa de Deus. Você é trabalhador da casa de Deus. Nada disso impede de você ser profeta de Deus. Pela lógica, João, ele também, nascendo do seu pai Zacarias e da sua mãe Isabel, provavelmente ele iria seguir o caminho do seu pai sacerdote. Mas o plano de Deus, que já estava estabelecido por Deus, Deus faria da vida de João, mas não um sacerdote, mas um profeta. Então eu quero profetizar aqui nesta noite na sua vida. Você é profeta na mão de Deus. Você é um profeta que Deus quer usar você na sua casa. Deus quer usar você no seu emprego. Deus quer usar você, profeta, na rua, no seu trabalho, no circular, no carro, nas festas, até mesmo nos lugares onde você vai. Deus quer usar você, não como levita, não como orador. Deus quer usar você como profeta na mão de Deus. E eles eram ambos em idade já velha, a idade já tinha chegado para eles. E a Bíblia vai dizer que João, ele veio nascer num tempo muito difícil, muito difícil, porque no tempo ao qual João nasceu,
até o último profeta da Bíblia, foi um período de 400 anos de silêncio de Deus. Vou repetir mais uma vez, né? O último profeta da Bíblia que profetizou Israel, né, foi 400 anos antes de João o Batista. Zacarias ou Malaquias foi o último profeta que profetizou Israel. Depois durou 400 anos. Você imagina 400 anos, né, em silêncio de Deus. Deus não falava, Deus não agia, né? Agia numa maneira natural. Deus estava agindo sim sobre o sobrenatural, mas naturalmente Deus não agia, porque Deus estava em silêncio. Você imagina 400 anos sem Deus usar um profeta, um homem, uma mulher, no 400 anos o povo esperando Deus, e após 400 anos vem um profeta chamado João, e o próprio Malaquias, ele fala a respeito de João. Malaquias no capítulo 4, ele fala acerca de João o Batista. E quando eu falo que João ele veio num tempo difícil, porque justo nos dias de João Batista vivia um rei chamado Herodes. Nós lemos, Herodes, ele começou a reinar, né, 73 anos antes do nascimento de João Batista. E quando veio o nascimento de João, esse Herodes carrasco, né, usado pelo diabo, usado pelo inimigo, ele tentou matar todas as crianças do seu tempo. Ele só não tentou matar todas as crianças, mas esse próprio Herodes, ele matou a sua própria família. Ele matou os seus irmãos, seus parentes, né? Ele matou todos ali para ele ficar sozinho no trono, para que o seu trono não viesse a ser, né, ser dado para um dos seus parentes, ou um dos seus parentes se levantasse para tomar o trono de Herodes. Herodes exterminou toda a sua família. Meu Deus. Até a sua mãe ele matou, se não me falha a memória, para ele ficar sozinho. Então, quando aconteceu de nascer, né, esse menino, provavelmente no tempo de Jesus também, que Jesus também nasceu na mesma época de João, né, se der nós vamos falar um pouco, ele nasceu na mesma época. Eles precisaram ser escondidos, eles precisaram fugir, para que eles pudessem, né, ter as suas vidas a salvo, porque Herodes, de uma maneira ou de outra, queria exterminar as crianças naqueles dias. Então ele foi um milagre. Você viu Herodes? Herodes, ele foi uma espécie de Satanás, de diabo, e talvez você também estava nessa qualidade de ser visualizado pelo diabo, de ser olhado por ele, dizia na mente dele: olha, eu vou exterminar ela, eu vou exterminar ele, vou exterminar a família dele, para que eles não possam viver, sobreviver e conhecer a graça de Deus. Então a proteção de Deus estava sobre você hoje, e é por isso que você está aqui. E nós vemos também nos dias de hoje uma classe de pessoas usando o mesmo demônio que usava Herodes, tentando exterminar a família, querendo acabar com a família. Nós vemos grupos de pessoas defendendo, né, o extermínio da família, e tudo começa pela criança. Você já reparou? Todo extermínio de projeto, de plano de família, sempre começa pelas crianças. Você vê nas redes sociais hoje, um grupo se manifestando, né, a liberdade de matar as crianças, é a mesma ação maligna que por trás está o próprio Satanás. Às vezes a pessoa nem observa que ele está sendo usado pelo inimigo para ter uma ação, para que aquele plano que Deus tem na sua casa, na sua família, não seja, né, realizado, porque ele está à espreita para tentar exterminar as crianças, para que um dia eles não venham para a casa de Deus, ou ser usados por Deus.
Nós vemos isso aí hoje nas redes sociais. E João, nós vamos aprender muito de João hoje. João, quando ele foi anunciado que ele iria nascer, João Batista, ele foi nazireu de Deus. Ele foi um homem separado por Deus. E quando ele foi anunciado, diz para Zacarias e para Isabel, dizendo para ele: olha, você não dará bebida para ele, não dará nada fermentado, nada que provém do vinho, da uva, né? E nem cortará o seu cabelo, porque ele será um nazireu de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele não daria para ele nem bebida, e não deixaria ele tocar nada que era imundo, porque ele é um nazireu de Deus, era um separado de Deus. Então quem nos faz nós pensar nesta noite: está vendo o seu filho, está vendo o seu neto, está vendo essa criança que está no seu colo, está vendo essa criança que está na sua casa, na sua família? Você também tem que ter a mesma atitude a qual o anjo Gabriel anunciou para ela, dizendo: olha, você não dá nada que é bebida forte para ele, nem corta o cabelo, e não deixa ele tocar nada daquilo que é imundo. Então, o propósito para ser realizado na vida dele e para ser realizado na sua vida, nós temos que andarmos na obediência conforme diz a palavra de Deus. Então você só pode abraçar a sua bênção se você cumprir o propósito de encaminhar o seu filho, de ensinar o seu filho os preceitos do Senhor, o caminho de Deus, alinhar ele na vontade de Deus. Aí Deus vai ver a sua atitude e vai te conceder a grande vitória para a sua vida. É esse o propósito. Então você, pai, você mãe, você vó, você tem que ser um exemplo para a sua filha, ele tem que ser um exemplo para a sua família, para os filhos que veem você como exemplo, e eles podem caminhar na presença de Deus, tendo você como exemplo para a vida dele. Então João só nasceria e só cumpriria o propósito que Deus tinha para com ele, se ele cumprisse, se os pais cumprissem toda aquilo que Gabriel, o anjo, anunciou para eles. Amém, igreja? Esse é o propósito que Deus tem para com você. Esse é o plano que Deus tem para fazer na sua vida. Então ele é nazireu, ele é separado. Quando alguma pessoa fala assim: olha, você está quadrado demais, você está levando muito seu filho para a igreja, né? Está com cara quadrada, está muito igrejeiro. Eu falo assim: não, meu filho é separado. Meu filho é nazireu de Deus, ele é separado, ele é santificado em Deus, né? Ele vai ser um profeta na minha casa, ele vai ser um levita, ele vai ser um pregador na casa do Senhor. Então eu estou zelando da bênção que Deus me deu, porque eu quero sorrir lá na frente, eu quero alegrar, né, na vida do meu filho, do meu neto, de ver ele na presença de Deus. Porque Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, ele falou acerca de João. Ele apontou a João que iria nascer. O profeta Malaquias também fala acerca de João, né? E Zacarias, nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote da ordem de Abias, cujo nome era Zacarias. Eu voltei aqui um pouquinho no texto, para mim não se perder. Então, nos dias de Herodes, havia Zacarias, que ele entrou no templo para exercer a função ao qual cabia a ele exercer. Ele era da ordem de Abias. Abias, eu falei que ele era um sacerdote, que nos tempos de Davi, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 24, Davi reuniu todo o povo de Israel, a tribo de Levi, e organizou as turmas, cada um segundo a sua ordem. Lá no livro de 1 Crônicas 24, que eu reli, está dizendo que ele separou todos os levitas, as famílias, e fez daquele grupo de Levi, 24 turmas,
que cada turma exercia uma função para trabalhar dentro da casa de Deus, dentro da obra de Deus. E Zacarias, ele era o 8º dessa turma. E Zacarias, ele estava, né, fazendo a vontade de Deus, e a Bíblia vai dizer que eles eram justos diante de Deus. Zacarias, sua esposa, irrepreensível, mas não tinha filhos, porque Isabel era velha de idade. Os dois já eram velhos, estou sendo repetitivo, porque eles eram velhos de idade. E a Bíblia vai dizer que coube por sorte ele entrar no santuário e oferecer incenso. Porque quando lá no livro de 1 Crônica, quando Davi reuniu os grupos dos levitas e fez a separação, para cada grupo exercer a função dentro do templo, precisava fazer um sorteio para que aquele grupo exercesse a função naqueles dias. Então ele fazia uma espécie de sorte, um sorteio, para que não tivesse favoritismo entre um e outro. Então fazia os irmãos entender a ordem de Abias, Então era feito esse sorteio para que aquele a qual caísse, ao compromisso, ele ficava sob a responsabilidade de 1 semana, 7 dias, exercer a função de dentro do templo do Senhor. E coube, por sorte, de Zacarias entrar no santuário e oferecer incenso. Olha que coisa, olha que bênção. Às vezes a gente acha que nós estamos vivendo, levando a vida, caminhando, e a gente depara com certas situações, a gente fala, oh, que sorte, essa foi por pouco, tem esse árbitro na frente, nossa, passou raspando, quando é uma coisa ruim, é por pouco, olha, quase aconteceu. Não, tudo Deus tem um propósito. Aleluia. Em tudo Deus tem um plano, em tudo Deus tem algo. Você não vê, mas Deus já viu, Deus já sabe. E Deus já sabia que Zacarias ele ia entrar no templo e oferecer incenso naquele dia. E quando ele estava oferecendo o incenso, a Bíblia vai dizer que chega o anjo Gabriel e disse: Zacarias, as suas orações foi ouvida. Zacarias, as suas orações foi ouvida, disse o anjo para ele. O que me faz entender que quando Zacarias entrava para dentro do templo para oferecer incenso, na Bíblia incenso significa oração. Aleluia. Então entendemos que Zacarias, quando eles oravam dentro do templo, Zacarias sempre lembrava, sempre pedia a Deus: olha, Senhor, vou usar minhas palavras, olha, Senhor, eu estou velho em idade, a minha esposa velha em idade, mas nós conhecemos o Senhor como Deus do impossível. E dentro dessas orações chegou o momento de Deus realizar o sonho, as orações do teu servo, porque independente que eles eram avançados de idade, mas Deus, ele não olha, Deus é dono do tempo. E o anjo Gabriel disse: olha, as suas orações foi ouvidas, sua mulher terá um filho. Falou para Zacarias: a sua mulher terá um filho e o nome dele será João. Deu o nome João, que significa agraciado por Deus. Deus é agraciado. Mas para isso, eu quero voltar um pouquinho, para ele ser agraciado de Deus, os pais têm que cumprir, aquilo que o anjo determinou para eles fazer. Olha, não dá nada que é de bebida para ele, não dá vinho, nada que provém da uva, não corta o cabelo dele, e não deixe ele tocar nem o morto, nada que é imundo.
e ele será cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Mas quando Zacarias ouviu aquela palavra, Zacarias disse: mas como será isso? Como vai acontecer isso? Eu já sendo velho, e Isabel é estéril e também idosa. Então Zacarias duvidou da palavra do anjo, a qual estava anunciando a bênção para com ele. Não dá um nó assim na nossa mente? Às vezes a pessoa está orando, você está orando, Deus faz, Deus, o Senhor sabe que eu preciso, Deus, eu estou assim, Deus, o Senhor conhece, Deus, o Senhor pode fazer, o Senhor tem poder, eu espero no seu tempo, na hora certa o Senhor vai me dar. Aí quando chega o profeta, fala: olha, você vai receber. E aí entra a dúvida no coração. Orou tanto para receber a bênção, quando veio a mensagem da bênção, ele não acreditou, dizendo: mas como será isso? Se eu sou velho de idade, Isabel já é idosa, como vai acontecer isso? Mas o anjo falou assim: olha, Zacarias, você vai ficar mudo até o nascimento da criança. Olha, Zacarias, você vai ficar mudo, você não vai conseguir falar. Às vezes Deus ele faz isso conosco. Às vezes Deus ele mostra algo para você, né? Às vezes Deus ele em algo que ele quer fazer na sua vida, às vezes Deus ele não realiza imediato na sua vida, e ele pega e começa a ficar em silêncio e tampa a sua boca, porque sabe, se Deus falar claramente com você, você vai espalhar e a bênção sua vai para o ralo. Então às vezes Deus deixa em silêncio para te provar, para mostrar a tua fé, para ver se você permanece até o fim, para que você possa abraçar aquilo que tanto você almeja. Quem já não viveu isso na vida? Planejou algo: não, amanhã eu vou lá no centro, eu tenho uma coisa grande para realizar, e a coisa ficou meia boca realizada, aí você espalhou para um, falou para aquele que mais você confia, né? Aquele que mais você acredita: olha, amigo, ó, vai acontecer assim, ó, 3 dias já está na mão. Parece que amarrou o negócio e não saiu do lugar. Então eu tenho uma mensagem para você aqui nesta noite, você aprender, né? Os planos de Deus para a sua vida, fique em silêncio, guarda no seu coração, não espalha, não fala, porque além do inimigo ele está por trás, às vezes tem olho grande do seu lado, às vezes tem olho grande que não quer que você tenha, e atrapalha, parece que as coisas travam, não andam, não sai do lugar, tudo porque muitas das vezes nós falamos antes de acontecer. Então Zacarias ficou em silêncio, né? A sua esposa, após isso, a sua esposa ficou grávida, e ela diz: olha, Deus olhou para mim e desfez a minha humilhação, porque o sacerdote não tinha filho. Olha para você ver, um sacerdote casado, muito bem casado com a esposa, mas não tinha filhos, não gerava filhos. Então naquela época, diante daquela tradição, diante daquele costume, isso pesava muito o sacerdote exercer a função dentro do templo e não ter filhos. Pesava muito, era como se Deus não fosse com ele e Deus não fosse com ela. É como se tivesse uma maldição sobre a vida dele, sobre a vida deles, por eles não ter filhos, e isso pesava muito. Era como que Deus não queria realizar na vida dele, por causa que faltava filho. Não é assim muitas das vezes que acontece? Mas no dia de hoje mudou. No mundo de hoje mudou bastante. As pessoas cantam, a pessoa prega, a pessoa fala, ela acontece, mas não gera filho. Você pergunta para ele, para ela: e o seu ministério, você está dirigindo qual igreja? Não, não tenho igreja não, eu sou itinerante, eu prego aqui, prego ali, prego lá, eu não quero compromisso com a igreja, com o pastor, não. E não gera filhos. Eita. Mas Zacarias e a sua esposa, após isso, ela ficou grávida,
e teve então, vendo ali a sua barriga sendo, crescendo aos poucos, ali a Bíblia vai dizer, porque Deus, nenhuma coisa é impossível para Deus, nada é impossível para Deus. E completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Chegou o tempo de dar filhos, e todos os vizinhos e parentes que olhavam para Isabel admiravam ela, porque ela já era uma senhora, já era velha. Eles admiravam de ver a bênção a que Deus tinha concedido para ela, de ver ela grávida daquele jeito. Você já imaginou? Vamos imaginar uma senhora de 80 anos, 90 anos, grávida, e sai anunciando aí, falando: eu estou grávida, já faz 6 meses que eu estou grávida. Para uns vai ser motivo de risada, de gozação, mas para aquele que serve a Deus, é promessa de Deus, é algo que Deus fala assim, que você fala assim, porque nós cremos no Deus do impossível. Então eu quero dizer para você, nada está perdido para você, nada está além dos olhos de Deus. Não, Deus, Ele é o Deus do impossível. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! E quando chegou o 8º dia, João havia nascido naquela época, João Batista havia nascido naquele dia. E quando completou-se o 8º dia, levou o menino para apresentar-se o menino no templo. Mas eles quiseram lhe dar o nome de João. Em vez de ele dar o nome de João, eles queriam dar o nome de pai, Zacarias. Mas Isabel disse: não, o nome dessa criança será João, porque o nome só era apresentado justamente no dia da apresentação. Aí era dado o nome à criança. Daí aquele ao qual estava apresentando aquela criança, ele levantou a criança e estava dizendo: olha, ele vai ser, o nome dele vai ser o nome do pai, Zacarias. Mas a sua mãe o repreendeu: não, o nome dele é João. Daí todos aqueles que olharam assim, espantaram, falaram: mas não tem ninguém da nossa família, não tem parentesco nenhum que tem este nome João. Meu Deus, forte. Ninguém tem dentro da nossa família com o nome João. Olha, daí eles acenaram para Zacarias, porque Zacarias não podia falar, estava mudo. Deram uma tábua para Zacarias, e Zacarias escreveu assim: o nome dele será João. E deu para ele. Então, se algum se levantar contra você e dizer para você: olha, contra a sua casa, contra a sua família, mas nenhum da nossa casa é crente, é só você que é crente. Ninguém é crente, ninguém vai na igreja, ninguém carrega a Bíblia, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Não, ainda ele vai ser um servo de Deus, ainda ela vai ser uma serva de Deus, ainda ela vai andar no prumo que Deus quer para a vida dela, ainda ela vai ser um instrumento, levita na casa de Deus. É você profetizando sobre a sua família, quando muitos estão dizendo que não existe nada que liga ele ou liga ela com o cristianismo. Você profetiza: vai ser uma bênção lá na casa de Deus, vai ser um instrumento na casa de Deus. Louvado seja Deus. E Zacarias pede essa talvinha. Eu vou pular um pouco para a gente encerrarmos logo, E a Bíblia vai dizer, após aquela apresentação, a Bíblia vai dizer que João, ele crescia e se fortalecia. Após a apresentação, a Bíblia diz que João, ele crescia e se fortalecia, e o menino se fortalecia em espírito e viveu no deserto até o dia que se apresentou a Israel. É a Bíblia que está dizendo. Você imagina um personagem como João no deserto, o seu cabelo longo, a sua roupa feita de pelo de camelo, e o cinto de couro,
comia gafanhoto e bebia mel silvestre. Você olha a aparência daquele homem, né? Se você olhasse assim, olhar no olhar nosso, da nossa imaginação, nós até assustaríamos de ver aquela pessoa daquele jeito, barbudo, usando pelo de camelo, né? E roupas de camelo e cinto de couro, assustava. Mas Jesus elogiou a João. Jesus falou bem de João. Os olhos nascidos de mulher, dentre os nascidos de mulher, não tem nenhum maior que João. Mas o menor do reino de Deus é maior que João. Então a visão de Deus é diferente da visão humana. A visão de Deus ela é diferente do olhar humano. Quando o homem olha para você e classifica com você, né, uma pessoa, um Zé Ninguém, um Zé que não vai dar nada, uma mulher que não vai ter nada, Deus já olhou para você e dá testemunho de você e diz: ó, esse meu servo, ele é maior aqui nesta casa, esta minha serva, ela é a maior nesta família, porque eu escolhi para um grande propósito. Aleluia, Deus. E ele disse, e apareceu naqueles dias João pregando arrependimento. Foi falado aqui nesta noite. O propósito do nascimento de João era falar acerca para que o povo se arrependesse, pois o reino dos céus está próximo. O reino de Deus está próximo. E o próprio Jesus foi batizado pelo João. Eu quero encerrar essa mensagem, eu quero encerrar aqui. Então, olha o que eu quero dizer para você. Você faz parte do plano de Deus. Você foi escolhido por Deus para um propósito dentro do plano divino de Deus, para você ser um anunciante da salvação de Jesus Cristo, para você ser o porta-voz anunciando: olha, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. É esta palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir à igreja. Nós estamos vendo os dias que nós estamos atuais vivendo, nós estamos com um olhar claro de que o Senhor Jesus está próximo, o reino de Deus está próximo, a vinda de Jesus está próxima. E Deus levantou você para você anunciar. Deus levantou você para você ser um canal para dizer para a sua família, para os seus amigos, para os seus parentes, os amigos de trabalho: olha, abre o olho, arrependa e vai para Jesus, porque o reino de Deus está próximo. Você está vendo as coisas acontecerem. Arrependa do mau caminho que você está. Você é um canal, você é um instrumento. E Deus chamou você não somente para vir para a igreja adorar a Ele, louvar a Ele, cantar aqui na frente, fazer a sua parte, e no próximo culto você novamente fazer a mesma coisa que você fez no anterior. Não! Verdade. Nós estamos aqui simplesmente para adorar a Deus, mas o mandamento de você ir e pregar o Evangelho está sobre a sua responsabilidade. Você não pode calar e ver o seu irmão, o seu parente, o seu amigo caminhando para a eternidade, para o inferno, né, para a eternidade, e você apenas assistindo de braço cruzado, achando que Jesus teria que vir e se colocar na frente dele e na frente dela para salvar. Não! É você que é incumbido de transmitir a salvação para ele, dizendo: olha, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Você está vendo como está acontecendo as coisas? Você está vendo como as coisas estão apertando? Isso é sinal da vinda de Jesus. O que vai ser de você, se você ficar sem a salvação de Jesus? Você vai para o inferno pela perdição eterna, onde vai ter sofrimento eterno, onde você vai chorar, vai ranger de dentes. Mas Deus me coloca aqui, você falando, para trazer para você, abrir o seu olho: arrepende, porque está próximo o reino de Deus. Deus chamou você para isso.
Deus escolheu você para isso, para ser o porta-voz dele. E Deus, ele vai requerer das nossas mãos. Quando naquele dia o Senhor chamar você e falar assim, apresenta, né, as almas que você conseguiu, apresenta. Porque diz o profeta, se você vê o seu irmão caminhando, né, e vai cair no abismo, e você não fazer nada para livrá-lo ele do abismo, da morte, da perdição, Deus, ele vai requerer da sua mão aquela alma. Então você é responsável. Você só anuncie esta salvação a ele, a ela, e quem faz o resto é Deus. Você só fala acerca da salvação, mas quem age na vida dele do arrependimento, que convence ele do pecado e da justiça, é o Espírito Santo de Deus, e nós somos responsáveis de transmitir esta palavra. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui estamos nesta noite, meu Pai, após esta mensagem, Senhor, após esta palavra, Senhor meu Deus, que o Senhor nos escolheu, Pai, para o louvor da sua glória, meu Deus. Aqui estão os teus servos, tuas servas, que ouviram, Pai, esta palavra, esta mensagem. Que o teu Espírito Santo continue falando forte no coração deles, ó Pai, para que nós possamos entender qual é o propósito que nós nascemos, ó Pai, no Evangelho. Qual é o propósito que o Senhor tem para conosco, Senhor, nesta terra, Senhor meu Deus. Que o Senhor vai clareando, o Senhor vai abundamente, vai dando sabedoria, entendimento, colocando palavras no coração do seu servo, da tua serva, para que ele possa ser um canal, um instrumento, arauto, para anunciar que o reino do Senhor está próximo, que a vida do Senhor está aí. No nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Salva, uma grande salva de palmas em nome de Jesus. Eu agradeço a comunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Bendito é o teu nome. Não é cargo, mas filha dele. Que palavra é essa? Prepare o vídeo para encontrar.